liguei para o Rodrigo. O Rodrigo é um ex-aluno nosso e ele é um dos nossos ex-alunos formados em arquitetura, junto com a Brunelli, aonde no último ano de faculdade deles, eles formaram na primeira turma, e eles, no último ano de faculdade deles, eles começaram a buscar métodos profissionais, o que é que eles iam atuar, de que modo que eles iam atuar no mercado profissional. E aí o Rodrigo e a Brunelli, os dois eram da mesma sala, eles entraram num curso de especialização em São Paulo, isso eles estavam no 9º período. Eles ficaram esse ano todo, o último ano de faculdade deles, eles fizeram a faculdade e também a especialização, e eles conseguiram, com isso, sair na frente. Então, hoje, além de trabalhar com projetos, eles têm uma vasta experiência na área do restauro, na área de técnicas retrospectivas. E aí eu liguei para ele hoje e solicitei que ele me passasse um projeto profissional deles, um projeto que eles fizeram no mercado profissional, para que eu saísse um pouco dessa teoria e para que eu mostrasse para vocês como que funciona essa área de técnicas retrospectivas no mercado profissional. E é o que, de fato, vocês querem aprender. Então, o que eu fiz? Eu solicitei para ele esse projeto, ele me mandou um projeto completíssimo, um projeto completo de restauro, com laudos técnicos, com vistorias de uma igreja. E eu vou apresentar este trabalho para vocês e vou explicar mais uma vez o trabalho que vocês vão desenvolver até o final do semestre. Gente, isso aqui que eu vou apresentar agora para vocês é um projeto profissional e é um projeto que não demanda o tempo que a gente demanda para fazer um trabalho na faculdade. Vocês vão ver que é um projeto de grande porte, extremamente complexo, com muito detalhamento e muitas informações, aonde no mercado profissional o tempo que se leva é muito mais curto do que o tempo que a gente leva para fazer na faculdade, ok? Então, eles desenvolveram um dossiê completo explicando tudo sobre o projeto de restauro da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Eloy Mendes, Minas Gerais, 2016, com a logo deles, eles são proprietários, sócios proprietários da Mira Projetos e Consultoria, que fica em Campo Belo, Minas Gerais. E a equipe de trabalho do escritório deles é a Adélia, se eu não me engano, ela é administradora, a Brunelli França, que foi nossa aluna, e o Rodrigo, que também foi nosso aluno, que me disponibilizou com muita receptividade esse material, e a Rafaela Souza, que é uma estagiária. Ressaltando aqui o cuidado deles, né? Isso tudo, eu me lembro de ter falado com eles, e eles respeitam isso, demonstra uma ética profissional em relação ao trabalho que eles desenvolvem. Valorizar o trabalho de todas as pessoas do escritório, né? Inclusive da estagiária, que geralmente em algumas empresas fica oculta, né? Os estagiários costumam ficar ocultos. Eles valorizam o trabalho, eu acho bem legal isso. E aí, após a capa, né, e a contracapa aqui, mostrando a equipe de trabalho, eles têm aqui um sumário, eles apresentam um sumário de todo esse dossiê do projeto, né, com introdução, para poder explicar o que é o projeto, com a pesquisa histórica e iconográfica da cidade, do entorno, onde está localizada essa edificação a qual eles vão trabalhar, um levantamento fotográfico minucioso de toda a edificação a qual eles vão desenvolver o projeto de restauro. Então, aqui no sumário, o que mais que eles fizeram nesse projeto de restauro, né? Mapeamento de danos, que foi o que eu expliquei na última aula, onde a Sandra estava, o projeto de execução do restauro, fizeram também uma planilha orçamentária, né, e uma memória de cálculo de todo o trabalho, de toda a execução desse projeto, um cronograma físico e financeiro que dita todas as etapas da execução da obra, o memorial descritivo, com todas as descrições, os detalhes pertinentes à execução da obra, o RRT, que é o registro de responsabilidade técnica que o profissional emite no CAL, né, e as considerações finais
E junto com esse dossiê impresso, eles apresentaram também um CD-ROM ao cliente, ok? Que no caso seria o município. Então, o que eles colocaram? Isso tudo, gente, lembrando aqui que isso tudo segue toda uma burocracia legal, né? Ou seja, há legislações que institucionalizam esse processo de projeto de restauro de uma edificação. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando na prática como que acontece o desenvolvimento de um arquiteto que trabalha nessa área de restauro. E isso tudo pautado por legislações municipais, estaduais e federais, ok? O que tem na introdução? Eu vou ler a introdução e as considerações finais para que vocês entendam o trabalho que eles desenvolveram. Então, na introdução, o presente projeto tem como intuito orientar a execução do projeto de restauro do bem cultural tombado a nível municipal. Então, é bom lembrar, né, que a igreja que eles estão restaurando, ela é tombada a nível municipal. Vocês lembram que eu disse que a gente tem as instâncias de tombamento, as quais podem ser a nível municipal, a nível estadual, a nível federal e a nível mundial, né? No caso, essa igreja Nossa Senhora do Rosário, ela é tombada a nível municipal, contendo informações e dados levantados no local que possibilitarão um melhor entendimento das etapas de intervenções pela qual o bem atual transcorreu durante os seus anos de vida. Inicialmente, foi analisado o histórico do município, o dossiê de tombamento, o acervo iconográfico, ou seja, o acervo de fotos, o acervo fotográfico, e também informações complementares com moradores mais antigos, a fim de investigar e conhecer fatores e situações já ocorridas no bem. A busca por essas informações trouxe um melhor esclarecimento das possíveis intervenções a serem adotadas no restauro do bem. O objetivo é analisar o estado de conservação de todos os ambientes do espaço interno do bem, além de um levantamento externo para verificação das ações que levam às patologias ocorridas. As patologias são os problemas na construção, né? Todo o espaço foi avaliado criteriosamente através de medições, relatórios fotográficos e prospecções para, então, apresentar um mapeamento de danos com plantas, constando as intervenções a serem realizadas. Então, na introdução, eles simplesmente explicaram o que é o trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Qual a metodologia, o que eles fizeram e a finalidade, o objetivo deste trabalho. Então, basicamente, eles apresentaram isso na introdução, de modo que a pessoa possa entender o que é que eles vão apresentar adiante. Isso aqui é, inclusive, um subsídio teórico para vocês, quando vocês forem fazer o TCC, e vocês já estão quase lá, né? No ano que vem, vocês já vão fazer o TCC. Depois da introdução, eles desenvolveram uma pesquisa histórica e iconográfica, né? Com fotos do bem tombado, onde eles explicaram aqui o histórico do município de Eloy Mendes, até chegar na história do bem, né? Então, isso aqui eu não leio, porque já é mais específico do trabalho deles. Então, explicaram aqui de forma minuciosa o histórico da cidade, o histórico do bem, mostrando aqui as etapas de construções e de evolução dessa igreja. Então, a Igreja do Rosário em 1940. Essas documentações, esses registros, eles conseguem junto à prefeitura, né? E também, em determinados casos, inclusive, junto ao Estado, dependendo do nível de importância do bem, e também com moradores da comunidade local. Então, aqui são algumas fotos dessa igreja, a qual eles estão trabalhando, qual eles desenvolveram esse trabalho. Algumas fotos da cidade, fotos históricas. Aqui já é a igreja em 1959, e aqui é a igreja em 2008. E aí eles passam para o levantamento fotográfico. Esse levantamento fotográfico, ele é extremamente relevante para que
a pessoa que vai participar do projeto e ler o projeto entenda quais são as particularidades desse edifício, como todos os danos, como todos os detalhes originais, né, como todas as marcas que o bem possui e que são relevantes para contar a história dele. E é a partir deste levantamento que vai se definir também algumas estratégias de projeto de restauro. Então, aqui mostra-se a estrutura, né, o sistema estrutural, os elementos contidos nessa igreja, a materialidade, os materiais, o layout, a disposição dos móveis, detalhe do fundo do altar-mor. Então, eles vão profundamente inspecionar esse espaço para trazer em fotos particularidades que sejam importantes para serem consideradas nas propostas de projeto. E isso tudo é contido no projeto, né, na representação gráfica do projeto que eu vou mostrar para vocês. Após o registro de fotos, eles apresentam um diagnóstico do estado de conservação e das patologias. As patologias são, como eu disse, os problemas encontrados, as enfermidades encontradas nessa construção. Então, em dados fotográficos, eles apresentam com detalhes todos os problemas verificados. Então, aqui eles colocam bem tombado, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ele foi tombado em 6 de março de 2006, pelo decreto número 962. O dossiê enviado de tombamento foi enviado ao IEFA, né, que é o órgão federal onde arquivam todos os tombamentos, todos os dossiês de tombamentos dos bens. Foi enviado em 15 de abril de 2006 e está localizado na Praça do Rosário, no centro de Eloy Mendes. Então, aqui eles apresentam de forma minuciosa todos esses problemas. Isso aqui é muito importante. E aí, depois do registro de danos por meio das fotografias, eles desenvolveram um mapeamento de danos, que eu vou mostrar para vocês no projeto. Depois, eles desenvolveram o projeto de execução, que eu vou mostrar também para vocês. Fizeram também a planilha orçamentária e a memória de cálculo, o cronograma físico e financeiro, e depois eles finalizaram com um memorial descritivo, né, e com o registro de responsabilidade técnica dos profissionais. E, por fim, eles fizeram as considerações finais, para poder concluir o que foi feito, indicar as particularidades desse trabalho, desse projeto, e dizer mais algumas coisas que sejam relevantes ao entendimento do mesmo, né? E terminam aqui com uma última página com a equipe e recebido por. Então, quando eles entregam este documento, a pessoa que recebeu assina, atestando que este arquivo foi recebido, e isso é importante desenvolver, inclusive, também em projetos convencionais no mercado de trabalho, né? Sempre que você entrega um documento, esse é o produto do seu serviço, você precisa recolher a assinatura de quem está recebendo. E agora eu vou apresentar para vocês o projeto. Eles apresentam aqui a situação, mostrando aqui o entorno desta área. Depois da situação, eles apresentaram a planta baixa. É importante ressaltar, gente, o seguinte: mesmo que haja documentos referentes a levantamentos arquitetônicos do bem, é importante que se faça uma conferência de todas essas medidas. Todo desenvolvimento de projeto, vocês precisam estabelecer um levantamento técnico e cadastral. No caso de uma edificação existente, onde vai ser desenvolvida uma reforma, vocês precisam ir até o local e medir. Mas é medir tudo, gente, é medir tudo. Mesmo que tenha um projeto, tem que medir. Porque, às vezes, e na verdade, na maioria das vezes, esses documentos de levantamentos cadastrais, eles não trazem com exatidão o que foi executado. Então, às vezes, há o projeto arquitetônico, mas sempre que executar a obra, sai alguma medida diferente. Então, é necessário medir novamente. E aí, depois, eles fizeram uma planta com o mapeamento de danos. Todos os problemas verificados, eles demarcaram na planta, puxaram e apresentaram aqui por meio das imagens. Aqui uma planta de piso, planta com as particularidades do piso. Aqui um diagrama de cobertura,
Como que se faz um diagrama de cobertura em um bem tombado e que às vezes não há como verificar qual cobertura que é, né? Às vezes tem a platibanda, às vezes não pode subir, e não tem nenhum prédio, nenhum edifício do lado que possa subir a ver. E às vezes a cidade é de interior e não aparece na imagem de satélite. Aí, atualmente, utiliza-se o drone, né? O drone, ele é uma opção para isso. Mas se tiver algum prédio alto, próximo, pode subir no prédio para poder analisar, né? Tira foto, analisa essa cobertura. Depois, eles apresentaram uma proposta de uma rampa que foi executada para poder prover acessibilidade a essa edificação. Então, eles colocaram aqui esta rampa e indicaram que esta rampa seria criada. Então, planta da rampa a ser construída para poder promover a acessibilidade a essa edificação. E como não pode mexer no bem, eles fizeram esta rampa externamente. Aqui são os cortes, né, que eles desenvolveram internamente, e junto a esses cortes há também os registros iconográficos aqui, apresentando alguns detalhes e particularidades da igreja, com especificações, tudo muito especificado, ó, mais cortes, ó, e nesses cortes aqui eles apresentaram também os detalhes, ó. E aí, gente, todos esses detalhes aqui, ó, tá vendo esses tipo balaústres aqui, tudo isso, a esquadria, né, tudo isso eles fizeram por meio do levantamento em loco. Como que se faz, geralmente, esse levantamento aqui, né, dos cortes, para poder saber a dimensão? Eu não sei se eles fazem assim ainda, mas na minha época de faculdade, como que a gente fazia? A gente tirava uma foto de frente do bem, a gente colocava uma pessoa na frente desse bem, aonde a gente media essa pessoa e pegava a altura dela exata, e aí a gente colocava a imagem no AutoCAD, aonde colocava ali como referência a altura da pessoa, e aí a gente conseguia colocar isso em escala no AutoCAD, e em cima da imagem a gente ia desenhando todos esses elementos, todas essas volutas, todos esses detalhes. Depois tem as vistas, onde eles fizeram aqui de forma minuciosa todos os elementos, todos os detalhes. Aqui nessa vista eles indicaram também as patologias que devem ser consideradas e todas as especificações do que é que tem e do que é que tem que ser feito. E aí, gente, eles apresentaram, então, depois, né, o cronograma físico e financeiro, e junto também o memorial descritivo, e junto a isso, eles participaram das fiscalizações. Então, no decorrer da execução da obra, eles iam até o imóvel e registravam as fiscalizações as quais eles desenvolviam em local do imóvel. E isso é importante. Isso é importante não é só para a área do restauro, não. Isso é importante para todo projeto que vocês vão desenvolver. Fez o projeto, acompanhem a obra e fiscalizem para ver se o que vocês falaram está sendo feito, foi feito.